Fala turminha, tudo bem com vocês? Professor Samuel Dória mais uma vez falando de matemática com vocês. Hoje em nossa sexta aula dessa maratona de estudos. Quero iniciar mais uma vez agradecendo a vocês por terem nos acompanhado até aqui, por estarem conosco nessa maratona, por estarem estudando, por estarem respondendo os nossos desafios e por estar acompanhando os nossos vídeos, curtindo as nossas videoaulas, comentando, compartilhando. Muito obrigado por vocês terem abraçado o nosso projeto. Sem vocês, esse projeto jamais aconteceria. E hoje, em nossa sexta aula, pois é, já em clima junino, né? E aí você, o que tem planejado para o São João desse ano? Esse ano também, né, vocês irão sentir uma saudade imensa daquela festinha junina, daquela quadrilha, né, de soltar fogos, da barraca do beijo, que os meninos tanto amam a barraca do beijo, né? Então esse ano nós não teremos. Mas aí você vai curtir a sua festinha de São João em casa, né, com seus familiares e de forma segura. E aí, depois que passa todo esse período, nós iremos curtir todas as festas que aparecerem, não é verdade? Então vamos falar de algumas curiosidades do São João relacionado à matemática. Olha, um fato curioso está relacionado ao formato das fogueiras que imprimiam um significado religioso na sua armação. Você sabe qual é a relação entre a fogueira e a questão religiosa? O que tem a ver a fogueira, a questão religiosa e a matemática? Ficou curioso? Vamos descobrir isso juntos? Pois é, então eles dizem que as fogueiras, no formato quadrangulares, elas eram dedicadas a Santo Antônio. Aí também eles dizem que as fogueiras triangulares, elas já eram dedicadas a São Pedro. E tem um outro tipo de fogueira. Sabe que esse outro tipo era dedicado a quem? Pois é, esse outro tipo que era piramidais, elas são dedicadas a São João. Você sabia disso? Que existem vários tipos de fogueira. Que cada fogueira tem um formato matemático. E que essas fogueiras têm dedicações exclusivas? Pois é. Então vamos ver? Olha aqui os tipos de fogueira que nós temos em relação aos festejos juninos. Cada fogueira tem um formato matemático, geométrico. E cada fogueira é dedicação exclusiva a um santo. Santo Antônio, São Pedro, São João. E aí, você sabia disso? Ou descobriu junto aqui conosco? Você está vendo que a matemática ela apresenta-se de forma disfarçada em nossas vidas? Você jamais imaginaria que uma fogueira ela estava sendo montada, estruturada num formato geométrico. E que a geometria faz parte da matemática. E que se não existisse a matemática, não existisse a geometria, talvez vocês não conseguiriam montar suas fogueiras. Está vendo o quanto é importante estudar matemática? Então vamos para a nossa sexta aula. Vamos juntos? E aí, vamos começar a nossa aula? Pois bem, lembrando que o nosso componente curricular é matemática. E que a nossa aula tem como público-alvo vocês alunos do nono ano do ensino fundamental maior. E que nessa aula de hoje nós iremos falar sobre a multiplicação com radicais, que encontra-se na página 47. Lembrando que você que não tem o livro didático, deixamos o link para que vocês pudessem baixar e nos acompanhar. Vamos juntos? Então, gente, o objetivo dessa aula é resolver e elaborar problemas que envolvam multiplicações com radicais de mesmo índice. É importante você entender que nessa aula de hoje nós iremos multiplicar radicais e que essa multiplicação irá acontecer somente com radicais que já apresentam-se índices iguais ou semelhantes. Vamos juntos? Iremos também solucionar um problema proposto na aula anterior. Uma das questões do problema proposto na aula anterior, nós iremos solucionar agora. Ela consiste em: na construção de sua nova casa, José utilizou números irracionais para expressar a altura da mesma. A altura da casa é aproximadamente quanto? Ou seja, aqui nós estamos vendo que esse segmento de medida é denominado altura. E que também ela é dividida em duas partes, a parte da parede, a estrutura, e a parte do telhado. A parte da parede é 2 vezes raiz de 3. A parte do telhado é a raiz de 3. Ele quer saber qual é esse valor aproximado, uma vez que nós temos aqui a raiz quadrada de um número primo e que nós não conseguimos determinar esse valor exato. Nós determinamos ele aproximado. Vamos calcular essa altura para nós dizermos qual é a altura aproximada dessa casa.
Em outras aulas, nós já estudamos a extração de raízes com radicandos primos. Agora, nós iremos utilizar para a raiz de 3, 1,7. Ficaremos com 2 vezes 1,7 somado com 1,7. Por que isso? Porque nós adotamos para a raiz quadrada de 3, 1,7. E aí nós temos 2 vezes 1,7 dá 3,4, somado com 1,7. 3,4 somado com 1,7 dá 5,1. Portanto, nós estamos dizendo que a altura dessa casa é aproximadamente 5,1 metros. E aí, você entendeu como nós calculamos? Lembre, nesse caso de números primos, nós determinamos raiz aproximada. Por isso que eu adotei 1,7 para a raiz quadrada aproximada de 3. Fiz o produto com o coeficiente, somei com a outra parcela e encontramos o resultado. Vamos continuar nossa aula? Vamos iniciar recordando as propriedades dos radicais aritméticos. Uma delas nos mostra que se nós tivermos a raiz enésima de um produto dos radicandos, nós podemos escrever entre o produto dos radicais. Ou seja, eu tenho a raiz enésima de A vezes B, que é exatamente igual à raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. Então, nesse caso, ele consiste em nós pegarmos o produto dentro de um radical e separar em 2 radicais. Mas é importante que você entenda que nessa separação, nós separamos em 2 radicais de índices iguais. E aí, numericamente, nós tendo a raiz quadrada do produto de 2 vezes 7, eu posso separar em produto de raiz quadrada de 2 por raiz quadrada de 7. Nessa segunda propriedade, nós iremos usar a propriedade simétrica da igualdade. Na propriedade simétrica da igualdade, ele diz que a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B é exatamente igual à raiz enésima de A vezes B. Estamos vendo que nós agora estamos explorando o inverso do anterior. Anteriormente, nós tínhamos essa daqui. Transformamos nessa daqui. Agora, nós temos essa daqui, iremos transformar nessa daqui. Ele está dizendo que se você tiver o produto entre 2 radicais de índices iguais, você pode juntar o produto entre os 2 radicandos dentro de um único radical, uma vez que você irá conservar o índice. Então, numericamente, se eu tiver a raiz quadrada de 2 multiplicado pela raiz quadrada de 7, eu passo a ter a raiz quadrada de 2 vezes 7. Portanto, isso está acontecendo porque nós estamos vendo que os índices são iguais. E aí nós conservamos o índice. E aí, você relembrou essa propriedade? Vamos ver mais uma propriedade? Essa próxima propriedade, ela fala em utilizarmos a propriedade distributiva da multiplicação de radicais. Ou seja, nós já estudamos propriedades distributivas em relação à multiplicação. Vamos ver agora usando os radicais. Nesse caso, eu quero calcular a raiz quadrada de 5 multiplicada dentro do parêntese a 3 raiz de 2 menos a raiz de 5. O que é que eu posso fazer? Eu posso associar esses termos. Eu posso pegar a raiz de 5 e multiplicar por 3 raiz de 2. Posso pegar a raiz de 5 e multiplicar por raiz de 5, conservando a subtração. Foi isso que nós fizemos. Nós pegamos a raiz de 5 vezes 3 raiz de 2, menos a raiz de 5 vezes a raiz de 5. Daí, nós simplificamos. Nós fizemos o seguinte. Nós ficamos com raiz de 5 vezes 3 raiz de 2. Nós fizemos 1 vezes 3 é 3, mantemos o coeficiente. 5 vezes 2 é 10, já que os índices são iguais. Resumindo essa parte aqui, ficamos com 3 raiz quadrada de 10, menos a raiz de 5 vezes a raiz de 5, tanto pode ser escrita como raiz de 25, quanto raiz de 5 ao quadrado.
multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Ficamos com raiz de 5 ao quadrado. E aí, simplificando, nós tiramos a raiz de 5 ao quadrado. É o próprio 5. Ficamos com 3, raiz de 10 menos 5. Deu para compreender a exploração dessa habilidade? É importante que, se você não entendeu essas propriedades, pause o vídeo, volte do início, para que você possa relembrar ou até mesmo aprender essas propriedades aqui ditas. Então, nossa aula de hoje fica por aqui. Nos veremos no próximo encontro. Não deixe de solucionar os desafios propostos no formulário. Deixe também o seu comentário aqui. Curta esse vídeo, compartilhe com o seu colega. Convide aquele colega seu que não está estudando por algum motivo. Estudem juntos, usando máscara e mantendo o distanciamento. Um forte abraço e até o próximo encontro.